Bom, em primeiro lugar, eu acho que antes até da gente pensar o quanto esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara, da criação da taxa de luz, nos moldes em que ele foi aprovado, se ele fere ou não um princípio constitucional, eu acho que todos nós temos a consciência que ele fere um princípio moral. Porque o primeiro princípio que ele fere é o princípio da razoabilidade. O brasileiro, ele já trabalha um ano inteiro, 12 meses. E dos 12 meses, ele trabalha 5 só para pagar impostos. A carga tributária no Brasil é altíssima. O que não justifica nos municípios nós estarmos criando novas taxas, novos impostos e coisas do tipo como a taxa de luz. Então, eu acho que o primeiro princípio que fere é o princípio da razoabilidade. Não é razoável criar. Segundo, o atual prefeito, Eduardo Paes, quando foi candidato, ele prometeu durante as eleições que não criaria novas taxas e novos impostos. Terceiro, o orçamento da Rio Luz, que é a empresa de iluminação pública da cidade do Rio, ele não foi cumprido. Sobrou o dinheiro da Rio Luz no ano passado. Se sobrou o dinheiro da Rio Luz, por que criar, então, a taxa de luz, prejudicando ainda mais a população da nossa cidade? Quarto, todos nós sabemos que a forma como esse projeto foi aprovado contraria as normas da ANEEL e contraria também o Código de Defesa do Consumidor. Está claro que configura bitributação, está claro que fere o princípio da isonomia tributária, está claro que fere o princípio da justiça fiscal. Os princípios estão claros. Eu votei contra a taxa de luz, junto com os colegas vereadores que estão nessa mesa, por todo esse entendimento que estou colocando aqui hoje nessa audiência pública. Nós recorremos à justiça, nós utilizamos os mecanismos que foram necessários, o vereador Carlos Caiado recolheu assinaturas da população na rua, mas, infelizmente, isso não foi suficiente. E como não foi suficiente, nós, vereadores, nos reunimos. Eu sou autora, junto com o vereador Paulo Messina, do projeto que separa o Código de Barra da cobrança, e por uma razão muito simples. Se você quiser recorrer judicialmente, você pode, com 2 códigos de barra. Se a população quiser se mobilizar e quiser deixar de pagar a taxa de luz, com 2 códigos de barra diferenciada, ela pode deixar de pagar a conta de luz sem ter a taxa de luz, sem ter a conta da sua casa cortada. Então, nós entendemos que aprovar esse projeto de lei é fundamental até para que a gente possa iniciar uma mobilização popular que seja, de fato, eficiente. Até porque o nosso consumo individual, o consumo dentro de casa, não tem nada a ver com o consumo da rua. Pelo contrário, existem várias ruas na cidade sem luz e as pessoas estão pagando a taxa de luz. Inclusive, as associações de moradores presentes aqui podem nos ajudar encaminhando para nós fotos de ruas sem iluminação ou com iluminação precária, para que a gente possa dar início a essa mobilização popular. Agora, não adianta a gente fazer uma mobilização popular e dizer para as pessoas, olha, não pague a taxa de luz, porque nos moldes em que está hoje, se você não pagar a taxa de luz, a conta da luz da sua casa vai ser cortada. Então, nós queremos garantir que a gente possa recorrer à justiça e que a população tenha o direito de protestar sem que a conta da sua luz seja cortada. Esse é o nosso objetivo aqui na Câmara. A Câmara, como todos vocês sabem, é um poder plural. Infelizmente, a gente vive numa democracia, né, que ela parece ser uma democracia representativa, mas se de fato fosse uma democracia representativa, onde cada eleitor acompanhasse o trabalho do seu parlamentar, acompanhasse o trabalho do vereador em que ele votou, certamente a taxa de luz não seria aprovada na Câmara de Vereadores. Se a democracia representativa representasse o que ela de fato deveria representar, eu tenho certeza que esse projeto não seria aprovado.
porque a população é contra a taxa de luz. E é interessante quando a gente vê a população inteira contra a taxa de luz e a Câmara de Vereadores aprovando a taxa de luz. Aprovando em nome de interesses que nós desconhecemos quais são. Talvez por um espírito não muito republicano, de parte de vereadores da casa, talvez por pressão do governo, como nós ouvimos aqui de diversos vereadores da base governista, de que foram ameaçados de perder os seus cargos na prefeitura, caso não aprovassem a taxa de luz. Infelizmente, a democracia representativa hoje, ela sofre com esse tipo de influência. O poder legislativo é um poder que deveria ser independente, não deveria sofrer esse tipo de influência do poder executivo. É claro que é importante a harmonia entre os poderes, mas o poder legislativo tem que estar ao lado da população para defender o que é bom para a cidade do Rio de Janeiro e para se opor, ainda que seja de interesse do poder executivo, aos projetos que não beneficiam a população da nossa cidade. E a taxa de luz certamente é um deles. Contem comigo, contem com esses vereadores que estão aqui. Quero mais uma vez colocar o meu gabinete também à disposição de cada um de vocês e solicitar mais uma vez que as associações nos ajudem a fazer esse mapeamento da cidade, fazendo o levantamento das ruas em que a luz é precária ou das ruas onde não há iluminação pública e ainda assim a população continua pagando a taxa de luz.